Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que nos acompanha. Pessoal, estamos passando aqui para trazer a resolução de mais uma questãozinha da OAB, uma questãozinha relativa a um tema bastante interessante. Então, aqueles que não estudaram ainda advocacia pro bono, vamos prestar um pouquinho de atenção aqui, que eu tenho certeza que daqui para frente vocês não terão mais a possibilidade de errar questões sobre esse tema. O que seria esta advocacia pro bono que já foi cobrado em exame passado junto à Ordem dos Advogados do Brasil na sua primeira fase? Pessoal, a advocacia pro bono nada mais é que a advocacia gratuita. É aquela advocacia no qual nós não temos uma cobrança dos nossos honorários naquela prestação de serviço relativos ao nosso cliente, tá? Ah, professor, isso é legal, né? Isso é bacana. Então, quando eu tiver lá na minha primeira fase, qualquer questão relacionada à não cobrança, eu vou marcar ela. Tome cuidado. Porque a advocacia pro bono, pessoal, ela deve cumprir algumas características, alguns requisitos também necessários para que ela possa evoluir, para que eu possa aplicá-la dentro do escritório de advocacia, tá? E os primeiros passos, antes de nós adentrarmos a essa questão da advocacia pro bono, é entendermos que ela possui alguns detalhes específicos. O primeiro deles, pessoal, é a gratuidade. Toda advocacia, né, nós temos um ato gratuito, ou seja, nós não cobramos, pessoal, pela prestação daquele serviço, por isso pro bono. Então eu absorvo ali esta responsabilidade, né, pessoal, tanto diretamente dos atos que eu vou praticar como profissional, como também quanto ao ato financeiro. Em tese, nós não cobraríamos do nosso cliente, por isso a advocacia pro bono. Então eu tenho gratuidade, tá? Minha cliente tá meio ruim, mas depois a gente coloca outra. Nós temos também o que, pessoal? A eventualidade. Então, é eventual o ato da advocacia pro bono, por isso nós temos que tomar muito cuidado. Ela não pode ser contínua, pessoal, dentro do nosso escritório, tá? Então, isso é importante para vocês que estão fazendo a primeira fase do exame da OAB. Viu questão? Observem características da advocacia pro bono. É gratuita, professor? Bacana. Cumpriu o primeiro requisito. Tem eventualidade na prática dentro do meu escritório de advocacia, professor? Ótimo, cumpriu outro requisito. Ela não pode ser contínua. Ela não pode virar o quê, pessoal? Ato corriqueiro dentro do seu escritório, tá? Terceiro, nós temos também o V de voluntariedade. Então eu tenho gratuidade, eventualidade e voluntariedade. É o famoso GEV. Então chegou na prova, lembre do GEV. Tenho gratuidade, tenho eventualidade, tenho voluntariedade. Com esses três requisitos, pessoal, se vocês observarem, no momento que nós fizermos a leitura da questão, vai ficar muito mais fácil de você chegar ao resultado que você quer, que é o gabarito desta questão relacionada ao tema, tá? Então, primeiro passo, entender que tenho gratuidade, voluntariedade e eventualidade. O que mais nós não podemos ter aqui, professor, dentro da advocacia pro bono, dentro dessa advocacia gratuita? Primeiro, pessoal, não posso vincular a minha advocacia pro bono a situações político-partidárias, tá? Então esqueça, se nós tivermos questões onde há um vínculo da prestação desse serviço às circunstâncias de forma direta políticas partidárias, não poderemos praticar a advocacia pro bono, tá? Então tome muito cuidado com isso. 2, ela é praticada o quê, pessoal? A pessoas naturais, como também nós temos a figura das instituições sociais, da pessoa jurídica sem fins lucrativos. Então, há uma possibilidade de extensão aí neste caso também. Terceiro, pessoal, eu não posso praticar a advocacia pro bono no intuito que de captação de clientela, tá? Então, eu não posso, por exemplo, vou criar lá um local no meu escritório para praticar a advocacia pro bono de forma contínua. Eu não posso, tá? Porque fere aí o nosso artigo 30 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Então tem que ficar um pouquinho atento aí se nós tivermos uma questão procurando aí essas características de vocês. Porque a partir do momento que você observa essas características, pessoal, torna-se bem mais fácil você atingir o gabarito de uma questão como tal. Vamos fazer a leitura aqui rapidinho para ver se vocês acertariam. Advogado Luiz, regularmente inscrito na OAB, está em início de carreira. Luiz presta serviços jurídicos a determinada instituição social sem fins lucrativos, consistentes em patrocinar seus interesses em demanda judicial em curso. Então, ele foi contratado, ele está prestando serviço para a instituição sem fins lucrativos, mas nesse caso, ele está sendo pago. A questão deixa bem claro, ele está sendo patrocinado por essa instituição. Sobre a atuação de Luiz, assinale a alternativa correta. Começa por aqui, ó, alternativa A.
não poderá ser considerada a advocacia pro bono a atuação gratuita de Luiz como advogado das pessoas naturais. Pessoal, aqui nós já eliminaríamos de plano, né? Não poderá? Opa, é o contrário, pessoal. Poderá. A prática, a atuação da advocacia pro bono é de forma gratuita, tá? Então notem, pessoal, tem que haver gratuidade. Nós acabamos de falar que uma das características do GEV é a gratuidade. Então aqui de plano não precisa nem terminar de ler a questão, né? Nem terminar de ler a alternativa, nós já eliminaríamos de plano como errada. Ou seja, nesse caso ele está sendo patrocinado, né? Então eu não falo de advocacia pro bono em relação ao que está sendo destacado aqui nessa questão. B. É ilícito que Luiz preste gratuitamente tais serviços jurídicos, se o objetivo é valer-se de sua atuação como instrumento de publicidade para a sua atividade profissional. Pessoal, essa alternativa está correta. É ilícito que Luiz preste gratuitamente serviços jurídicos se o objetivo é valer-se de sua atuação como instrumento de publicidade na sua atividade profissional. Por que é ilícito? Nós acabamos de falar. O artigo 30 do nosso Código de Ética e Disciplina deixa bem claro. Eu não posso praticar a advocacia pro bono com critério de captação de clientela, com critério de divulgação de publicidades, né, pessoal? Então, se ele pratica esse ato nesse intuito, ele é ilícito. Por isso eu falo de gratuidade, eventualidade, voluntariedade, praticar a advocacia pro bono não vinculado a políticas a situações situações políticas e partidárias, e também, pessoal, não utilizar daquele vínculo da pro bono para divulgar, para produzir a sua publicidade ou captar clientes, tá? Então estaria corretíssimo aqui a alternativa B. É ilícito, sim, esta forma de marketing em relação a esta questão aqui trazida. Vamos ler as outras para nós entendermos o porquê estão incorretas. A autuação gratuita de Luiz, ainda que não seja eventual, ainda que não seja eventual, pessoal, o que nós acabamos de falar? Característica da pro bono, eventualidade. Então, quebrou eventualidade, pessoal, quebrou GEV. Quebrou GEV, não tem advocacia pro bono. Então, não precisava nem ler o resto. Olha aí, já eliminaríamos de plano também essa questão. Essa alternativa. E de elefante. É admitida a prestação por Luiz, né, sobre a forma de advocacia pro bono. Voluntária, beleza. De serviços jurídicos para uma instituição social, cobrando preços simbólicos. Pessoal, o que nós acabamos de falar? Novamente o GEV, gratuidade total. Não é diminuição de valores, é não cobrança. Então, não adianta atribuir valores ou preços simbólicos, tá? Quando eu falo em advocacia pro bono, nós falamos em não cobrança, ou seja, assumir aquela responsa do financeiro. Então, notem, aqui nós já derrubaríamos de plano. Não adianta, então, eu praticar ou desenvolver de forma voluntária, que é uma das características que nós acabamos de falar, mas não termos o quê, pessoal? A gratuidade, tá? Então, por isso, a alternativa D estaria incorreta também. Então, só sobraríamos a B de bola que nós falamos, né, pessoal? Então, olha que interessante, uma questão tranquila, fácil de se resolver, bastando que a gente tenha em mente as características principais da advocacia pro bono. Então, só para revisar e fecharmos. Gratuidade, eventualidade, voluntariedade. Instituições sem fins lucrativos, pessoas naturais e lembre-se, nunca estarei atuando por um critério de circunstância ligado político-partidária ou tão mesmo circunstância de publicidade, de propagação ou de captação de clientela. São atos proibidos que não seriam ali atribuídos uma advocacia pro bono a vocês. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que vocês já conseguiram fixar e poderão responder qualquer questão relacionada a temas quando se falar de advocacia pro bono. Bacana?